Boa noite, galera. Vindo aqui um pouquinho mais tarde aí para poder fazer a gravação da tela de hoje, né? Das operações que eu já fiz e as marcações para o dia de amanhã, tá bom? Que eu vou utilizar. É, Vou fazer um resumo aqui mais ou menos do que eu operei, tá? As entradas que eu fiz, stop que eu tomei, é bem básico, tá bom? Aqui a marcação que eu fiz ontem pro pregão de hoje, tá? Ainda continuou aqui, eu havia falado que o ponto de controle dos comprados estava nessa região e deixei o range aqui marcado, né? O mercado voltou aqui para a região do ponto de controle, não conseguiu fazer um rompimento e foi o que eu havia falado. Se chegasse nesse patamar de preço aqui e não entrasse mais ofertas no mercado, o preço provavelmente iria permanecer aqui acima e os compradores ainda estariam no controle do jogo. Caso voltasse aqui para baixo, conseguisse fazer o rompimento e voltasse a testar, iríamos monitorar aqui na região de POC, região de ponto de controle, para ver se o mercado não fosse fazer uma onda corretiva aí para baixo, tá? Procurando essa zona de liquidez aqui. Não foi o que aconteceu, os compradores ainda permaneceu no controle do jogo. Então vou fazer aqui no 1 minuto. Vou mostrar para vocês as operações que eu fiz hoje, tá? A diffs que eu plotei lá no topo do pregão de ontem, na parte da notícia lá, defendeu já no pregão de ontem e hoje o mercado abriu e foi buscar a diffs, foi fazer o teste, tá? Aqui vou demonstrar as minhas operações e vou mostrar onde que eu fiz o trail stop, o gerenciamento. Aqui eu comecei o dia com um loss, tá? Eu percebi que o mercado fez um fundo em V aqui, bem na região da POC, subiu para buscar a região da Defense lá e houve bastante defesa, tá? Entrou o fluxo vendedor, deixou esse pavio gigantesco aqui, tá? E entrou a barra laranja, de cima para baixo, tentando voltar para baixo desse ponto de controle aqui, dessa linha vermelha. Foi o que ocasionou a minha venda aqui, tá? Fiz uma venda de 5, vi que estava próximo da VWAP, mas não dava para poder fazer um gerenciamento aqui muito rápido e outra, tava pouca pontuação, né, para poder fazer um gerenciamento aqui na VWAP. Eu tinha percebido que estava bem inclinado e que poderia ter defesa, mas permaneci no trade, tá? Deixei meu stop de proteção aqui acima da barra laranja, tá? E voltou e me tirou, deu em torno de 170 pontos aqui, tá? Deixa eu marcar aqui. Aqui, ó. 160 pontos, 170, mais ou menos. Aí comecei o dia com esse loss, tá? Quando ele recusou, fez um rompimento falso aqui do ponto de controle do comprados aqui, ó. Esse ponto de controle dos comprados e fez um rompimento e voltou para baixo, vindo buscar aqui o fundo da barra vermelha. Então o que que eu decidi fazer? Uma venda, tá? Porque estava perdendo o fundo da barra vermelha, a fim de buscar essa projeção até aqui, ó, até essa POC, tá? Embaixo. É, Ele chegou a fazer essa absorção aqui na barra vermelha, aqui abaixo, que era os 50% aqui dessa pernada de alta, tá? 50,61,8. Recusou, acabou me tirando com poucos pontos aí, cerca de 60 pontos. Protegi a operação, porque ele poderia retomar o fluxo, tá? Por conta dessa possível absorção aqui da barra vermelha. Aqui me tirou praticamente no zero, né? Ele pagou, mas não consegui fazer o gerenciamento e acabei saindo quase no zero. Tirei parte do loss apenas. Quando ele recusou, eu verifiquei que ele estava voltando aqui para a barra vermelha e ele poderia replicar essa pernada aqui, tá? Essa pernada veio, corrigiu. Eu estava pensando em replicar essa pernada aqui em cima da POC. Foi o que aconteceu. Eu fiz essa venda aqui
barra de fluxo aqui amarela, onde eu peguei e fiz o TS, ou TS não, gerenciamento de risco aqui de compra de 2 e depois me tirou no TS aqui compra de 3, tá bom? Aí aqui eu já fiquei uma parte no lucro, beleza? Uma parte no lucro e ainda fiquei, paguei o loss na verdade e ainda fiquei no lucro. Aqui o que aconteceu? Eu fiz uma compra por conta desse possível ABC para baixo, região de POC, ponto de controle lá de trás. Quando eu vi que estava entrando essa barra amarela de fluxo aqui, ó, com volume, eu fiz uma compra a fim de buscar pelo menos aqui a barra vermelha. E caso ele retomasse, fosse uma onda corretiva aqui, poderia retomar o fluxo comprador. Mas não aconteceu. A barra vermelha aqui de trás estava bem forte no pregão de hoje e acabou defendendo, tá? Fiz a compra aqui de 5. Aqui eu fiz o gerenciamento, vendi 3 e depois pegou meu TS aqui de 2, tá? Veio esse fluxo, essa barra amarela aqui com fluxo, eu fiz essa LTA. Tava fazendo essa LTA. Quando veio perdendo, eu fiz uma venda, porque pensei que poderia essa barra vermelha replicar lá para baixo também a defesa. Fiz essa venda aqui, ó, mas acabou saindo no 0, tá? Fiz venda de 5, chegou a pagar um pouco, chegou a pagar em torno de, deixa eu verificar aqui, 80 pontos, só que não dava para fazer parcial ainda, tá? O mercado foi bem truncado hoje. Acabei saindo no 0, tá bom? Aqui tem 2 trades porque eu zerei os 5 contratos lá da outra operação e já entrei comprando por conta dessa LTB aqui, ó. Essa LTB foi rompida, entrei aqui bem na base da barra amarela, depois começou a confirmar com o fluxo, chegou a pagar aí, deixa eu tirar aqui, chegou a pagar aqui, ó, 159 pontos. Aqui eu fiz o gerenciamento, tá? Fiz a venda de 3, permaneci com 2 e depois acionou o meu TS. Aqui na barra vermelha, o que aconteceu? Eu vi que teve bastante defesa. Quando ele veio perdendo, eu fiz uma venda aqui de 5. Só que aí retomou o fluxo comprador e me tirou aqui. O certo era eu ter colocado o stop aqui na parte de cima, tá? Pelo menos aqui, ó. Depois desse pavio, veio para baixo, fiz a venda. O certo era eu ter colocado o stop aqui acima. Só que como eu já tinha percebido que o fluxo ainda estava... Fluxo não, né? O mercado estava bem truncado, eu acabei saindo. Ele poderia replicar essa pernada lá para cima. Então, na verdade, fez esse ABC e ele poderia voltar ao fluxo vendedor. Foi o que aconteceu aí. Deixa eu ver aqui. Tomei o stop, né? Fiz a venda, tomei o stop aqui acima. Beleza? Quando voltou para baixo, eu fiz a venda de novo. Eu insisti, tá? Porque eu vi que a barra vermelha havia defendido de novo. Aí aqui eu consegui fazer o gerenciamento. Fiz a venda de 5, comprei 2, comprei 1 e depois o TS foi aqui mais 2. Beleza? Aí chegou, me tirou do mercado e fez a pernada lá para baixo. Esse ABC aqui, ó. Tá bom? Fez lá no 100, 127%. Beleza? Aí aqui, ó, ponto de controle lá dos comprados, tem a POC. Depois que ele fez esse rompimento, eu vi que ele estava testando aqui um rompimento, tá? Desse fundo. Foi aqui onde eu fiz a venda de 5 e comecei a fazer o gerenciamento novamente. Compra de 2, compra de 1, compra de 1 e TS acionado, tá? E o fluxo comprador voltou no jogo. Aí eu já não fiz mais operações, tá? Porque já tinha visto que estava bem lateral o mercado, não estava querendo sair dessas regiões. A meta era que ele viesse para baixo, perdendo, para poder buscar esse fluxo aqui dessas POCs, tá? No 145.300 e 145.249. Mas ele fez um ABC. Fez um ABC aqui, foi na onde que eu acabei efetuando os trades também, tá? Marcações para amanhã. O que eu vou marcar aqui? Eu já deixei marcado o ponto de controle aqui do Market Profile, tá? Deixei aqui no 146.854.
já está aqui do pregão anterior e as outras marcações também que já havia deixado. A barra vermelha foi bem forte no dia de hoje, vou deixar marcado também, porque fez vários testes aqui na região da barra vermelha. Range aqui novamente, quando rompeu veio testar, perdeu novamente e o pregão fechou próximo a essa barra vermelha. Então vai ficar marcado a difference no topo, ponto de controle, que o mercado pode vir buscar liquidez aqui, e os pontos de controle dos comprados, que é essa região aqui, retângulo vermelho, tá? Ele precisa, o mercado, fazer para acionar stop dos comprados, tá? Fazer a queda, ele precisa fazer esse movimento, romper aqui para baixo, tá? Romper e depois fazer o teste, para depois replicar a pernada lá para baixo, buscando as regiões aqui de POC, tá bom? Caso se mantenha aqui no ponto de controle dos comprados acima, o mercado vai poder fazer o movimento de buscar liquidez lá no topo, tá? Permanecendo acima, ele vem, pode vir testar aqui nessas POCs, tá? Aqui abaixo, ponto de controle aqui também, ponto de controle aqui, para buscar aqui a região, beleza? Essas são as marcações que eu fiz para o dia de amanhã e os trades que foi feito no dia de hoje. Boa noite, galera.